Agora sim, vamos falar um pouquinho de Ruth. A gente começou falando de Ruth semana passada. Vou trazer um pano de fundo aqui para quem não conhece a história. Então, Noemi, fala comigo, Noemi. Bonito nome, né? Noemi. Noemi, então, casada com um cabra macho chamado Elimeleque. Elimeleque, tá? E ela, com seus 2 filhos, eles partem da cidade de Belém, de Judá. Eles partem dessa cidade porque começou a haver fome naqueles dias sobre Belém. Então, à procura de novas oportunidades, num outro lugar, num outro ambiente, numa outra terra, Elimeleque pega a sua esposa, os seus 2 filhos e parte em direção a uma terra, a um lugar chamado Moabe. Fala comigo, Moabe. Ok? Eles viveram ali por alguns anos. Só que, infelizmente, os planos não deram tão certo assim. Eles achavam que fossem prosperar naquele lugar, que as coisas fossem dar tudo certo. Sabe quando você faz planos? De repente você faz planos de mudar de cidade, ou mudar de igreja, ou mudar de casa, né? A gente faz planos, a gente sonha, né? E tem planos que são frustrados. E os planos de Elimeleque e da sua família foram frustrados, porque naquela terra, os 2 filhos deles se casam com mulheres moabitas, daquela terra, daquela cidade. E o nome dessas 2 mulheres, uma se chamava Orfa, ou Orfa, e a outra se chamava Ruth. Ok? E é interessante que esse povo não era o povo de Deus. O povo de Moabe era um povo que não curtia muito Israel, não curtia muito o povo de Deus. Mas aconteceu algo muito trágico naquela terra, onde Elimeleque faleceu. Elimeleque morreu longe de Belém. E o significado da palavra Belém, sabe qual que é? Belém significa a casa do pão. Elimeleque morreu longe da casa do pão. Que triste, né? Elimeleque morreu longe da casa do pão. E se não bastasse isso, os 2 filhos dele também vieram a falecer lá em Moabe, deixando 3 mulheres viúvas. Primeiro Noemi, a esposa de Elimeleque, e depois as 2 esposas dos 2 filhos. 3 mulheres viúvas. Noemi se sentindo a pior pessoa do mundo, se sentindo derrotada, se sentindo de fato como se Deus estivesse contra ela. Noemi então começa a se sentir amargurada, triste, à margem. E Noemi então ela sai da sua terra, Noemi sai ali e ela resolve voltar para Belém, porque ela ficou sabendo, ela entrou na internet e ela então ficou sabendo pelas redes sociais que lá em Belém estava começando a haver colheita novamente, Deus estava abençoando o seu povo, a sua terra novamente, com fartura. Então ela resolve fazer o caminho de regresso, o caminho de volta. E as 2 noras dela resolvem ir com ela. Você está acompanhando comigo? Está conseguindo entrar na história comigo? Sim? E quando as 2 noras elas resolvem ir, Noemi fala: não, minhas filhas, fiquem. Vocês são jovens, vocês vão casar novamente, vão constituir famílias, vocês não podem fazer isso. Eu vou voltar, vocês não. E depois de muita insistência, uma das noras, a Orfa, resolve então ouvir o conselho dela e volta para sua terra, volta para Moabe. Ela volta. E Ruth não quis saber, não teve acordo com Ruth. Ruth falou que não ia voltar, bateu o pé. E Noemi, vendo que não tinha como mais convencer Ruth, Noemi então permite que ela venha seguir Noemi até a casa do pão, até Belém de Judá. Estamos juntos? Isso aqui é o que a gente conversou a semana passada, eu fiz um pano de fundo aqui da história, e agora a gente vai ler Ruth capítulo 1, versos 16 ao 18. Tá? Ruth 1, do 16 ao 18. Vamos ler juntos ali. Coloca aí a NVI, por favor, se você conseguir, abre, por gentileza. Vamos pegar a NVI. Isso, obrigado. A palavra de Deus diz assim: Ruth, porém, respondeu depois da insistência de Noemi para que ela não fosse com ela, e vendo que não tinha como vencê-la. Então Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, para que te abandone, que não mais te acompanhe.
Aonde fores, irei. Aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então aqui a gente mostra, aqui a palavra de Deus revela o caráter e a nobreza de Ruth. O caráter e a nobreza dessa jovem, dessa moça chamada Ruth. E é interessante, querido, que eu quero perguntar para vocês. Por que nós temos hoje uma geração de pessoas doentes da alma? Nós temos hoje, talvez, no cenário mundial, a geração mais doente das emoções de toda a história. Nós temos abundância de tudo, temos fartura de tudo, não nos falta nada, mas existe algo que está dentro de nós que com certeza se perdeu em algum lugar, que tem trazido uma doença chamada ansiedade e tantas outras síndromes que têm acompanhado a nossa geração, desde crianças a pessoas da terceira idade. E aonde foi que nós nos perdemos? Aonde foi que a nossa geração se tornou e tem se tornado tão doente das emoções? E eu tenho uma resposta, eu creio que pode haver várias respostas, mas eu creio que uma resposta eu tenho. Amém? Eu não sou psicólogo, mas eu vou entrar aqui não na parte psicológica da situação, mas na parte teológica. E eu creio que um dos motivos é porque essa geração perdeu o seu propósito. Quando nós perdemos o nosso propósito, queridos, quando nós não sabemos o porquê nós nascemos, porquê vivemos, porquê existimos, o que estamos fazendo aqui, isso traz doenças, isso traz problemas, isso traz desarranjos, desajustes ao nosso ser, ao nosso eu. Então hoje você encontra todo tipo de pessoa. Quando você encontra uma pessoa, muitas vezes você pergunta, você vê ela animada, fala, e daí? O que você está fazendo? Pô, eu agora estou fazendo pilates. Nossa, que legal. Não, está demais, eu estou me sentindo muito bem, estou me sentindo vivo, não sei o quê. Daí, poxa, que show, passa um ano depois você encontra a pessoa, e daí, como é que está o pilates? Não estou fazendo mais pilates, agora eu estou fazendo, estou agora surfando. Agora eu comprei uma prancha de surf, eu desço todo final de semana para o litoral e vou surfar. Daí você encontra essa pessoa depois de um ano de novo e você pergunta, aí, como é que está o surf? Não estou surfando mais, agora eu estou fazendo aula de gastronomia. Agora aprendi a cozinhar, encontrei na cozinha, na comida, encontrei de fato o propósito da minha vida. E, querido, a gente pode dar N exemplos, não é verdade? De pessoas, e nós vamos vendo, a gente vai tentando tapar buracos com coisas que a gente acredita que vai trazer algum senso, algum sentido, algum propósito para nós. Daí a gente vai vendo as redes sociais, a gente vai vendo que pessoas de repente encontraram o propósito fazendo uma aula com um coach e tal. E daí a gente vai lá e começa a seguir ele, e ele começa a falar coisas legais, e de repente, uau, encontrei meu propósito. Passa um ano depois, você já está derrotado de novo. Então, eu creio que uma das coisas que tem levado a nossa geração a estar tão doente das emoções é o fato de nós termos perdido o propósito. E quando eu falo perdido o propósito, não falo de um propósito no sentido vocacional, no sentido, olha, você é mecânico, você é padeiro, você é açougueiro. Não estou falando disso. Eu estou falando de um propósito maior. Eu estou falando de um propósito que engloba toda a nossa vida, toda a nossa existência. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E é sobre isso que eu quero falar, linkando com a história de Ruth e Noemi. É interessante que os coaches, né, se a gente pega hoje os coaches, eu creio que, querido, eu não sou contra coach. Eu acredito que ele tem o seu lugar, principalmente na área profissional, no âmbito profissional. O coaching, ele é bom, ele ajuda sim, ele impulsiona a pessoa, às vezes olhar coisas que ela não está conseguindo enxergar, mas o próprio coach, os marqueteiros, começaram a pegar a palavra propósito, começaram a bater demais nessa palavra, usar essa palavra, e essa palavra ficou meio que já está muito usada, muito afadigada, né? Entendeu? Então eu creio assim que a gente está olhando hoje para propósito, nossa, propósito, que legal e tal, mas é como se fosse uma coisa qualquer, mas, irmão, nós temos que entender
que existe um propósito eterno, um propósito maravilhoso que Deus criou para mim e para você como seus filhos. Amém? Porque senão a gente vai viver assim. A gente vai viver de ciclo em ciclo, a gente vai viver de frustração em frustração, a gente vai viver tentando encontrar um propósito em alguma coisa, em alguém. Né? Tem gente que encontra propósito, às vezes, em artista, encontra propósito, sei lá, em seguir pessoas na internet, em seguir pastores, por que não? Mas, às vezes não, acredito que a maioria das pessoas estão enganadas com relação ao seu propósito. Pastor, mas o que é propósito? Propósito é aquilo que dá sentido, razão do existir para alguma coisa. Então tudo tem um propósito. Então quando o engenheiro criou esse microfone, ele criou para um propósito, amplificar a voz das pessoas, com a melhor qualidade sonora possível. Essa mesa tem um propósito, né? Esse celular tem um propósito, essa Bíblia tem um propósito, esse tablet, tudo foi criado. Quando alguém criou algo, foi criado para um propósito. E quando Deus criou eu e você, criou a humanidade, criou o homem, criou para um propósito. Amém? Então, qual é o teu propósito? Qual é o nosso propósito como filhos de Deus? Existem dois propósitos, o propósito do homem e o propósito de Deus. O propósito do homem está centrado na sua individualidade, está centrado no seu eu, no seu ego, está centrado no humanismo. O propósito do homem está centrado nele mesmo, é tudo sobre mim. Eu me senti bem, eu me senti feliz, é tudo sobre sentimentos, é tudo sobre sensações, né? E tem o propósito de Deus, que é tudo sobre Cristo. O propósito de Deus, querido, se você quer encontrar o propósito de Deus, você vai até Cristo, porque ali está o propósito de Deus. Amém? E qual que é o propósito de Deus para mim? Qual que é o propósito? Por que eu nasci? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Eu vou frustrar você com o propósito de Deus, por que Deus te criou. Inclusive é para vocês, os juniores, os adolescentes, os jovens, os idosos, os adultos, enfim. O propósito de Deus, querido, para mim e para você, é que nós venhamos abrir mão da nossa própria vida para viver a vida dele. O propósito de Deus para mim e para você é que a gente abra mão da nossa vida para viver a vida dele. O mundo não entende isso. Se você falar isso para alguém do mundo, a pessoa vai falar que você está louco. Eu vou deixar de existir, de viver para mim, para as minhas coisas, de sonhar, de realizar. Não, a pessoa pode sonhar, ela pode realizar, desde que ela saiba para quem e por quem ela está vivendo. Então, o propósito de Deus é que eu e você abramos mão da nossa vida para viver a vida dele. Amém? Então, foi isso que Ruth fez. Ruth nos ensina muito sobre o abrir mão. Ela abriu mão de tudo, ela abriu mão da sua família, dos seus parentes, da sua terra, da sua cultura. Você pode imaginar o que é isso? Eu fico pensando no tamanho da influência de Noemi sobre a vida de Ruth. Eu fico pensando que sogra era essa, tão maravilhosa, que essa moça não quis, ela abandonou tudo, a ponto de dizer, aonde você pousar eu pousarei, aonde você vai reclinar sua cabeça eu vou ali reclinar, aonde você for eu vou, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. Você pode imaginar? Ela abriu mão da cultura dela, ela abriu mão da cultura, queridos. Ela abriu mão daquilo que ela tinha já estabelecido na vida dela, que era normal, que era natural para ela. Ela abriu mão dos seus ídolos, dos seus deuses, para seguir Noemi. Queridos, e qual que é o nosso maior pecado? O maior pecado da nossa geração? O nosso maior pecado está em que nós não queremos abrir mão das nossas vidas. Nós não queremos abrir mão. Uma geração de pessoas que vivem a sua individualidade. Sabe o que é uma individualidade? Viver na individualidade é como se fosse uma rave. Quem já foi numa rave, numa danceteria, num bailão dos 40? Lá no interior, meu pai ia no bailão dos 40. Né? Queridos, quando você vai numa rave,
Tá todo mundo ali dançando, curtindo, que legal, yeah! Tá todo mundo curtindo a sua própria rave, o seu próprio, como é que eu posso dizer, o seu próprio eu. Ela não está preocupada com quem está em volta, ela está ali para curtir. Ela está curtindo a sua própria individualidade. E tudo que a gente faz, tudo que essas pessoas pensam, como elas agem, como elas vivem, fala de um individualismo. E a gente vive hoje a cultura do individualismo, sim ou não? Né? E essa cultura do individualismo, querido, ela cerca a gente de todos os lados, eu e você todos os dias. Essa cultura, ela está impregnada em nós. Nós somos extremamente individualistas. E como curitibano, talvez um pouco mais. A gente é muito individualista. E sem perceber que da cultura pós-moderna do individualismo, ela vai se impregnando em cada um de nós. E o pecado que as 7 igrejas cometeram, você está lembrado lá em Apocalipse do anjo que ele disse, tinha um anjo das 7 igrejas, existia um pecado que todas as igrejas cometeram, que era comum a todas as igrejas. Sabe qual que é? Era o pecado que cada uma dessas igrejas tolerava alguma coisa. Elas toleravam alguma coisa em detrimento da fé. Elas toleravam a própria cultura em detrimento da fé. E pastor, o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que a gente faz a partir dos nossos valores. É os valores que a gente carrega dentro de nós. Muitas vezes a nossa família tem uma cultura. E essa cultura, muitas vezes, ela não tem nada a ver com a cultura do reino de Deus. Observe a cultura da tua família, se a cultura da tua família é uma cultura celestial. Ou se é uma cultura centrada só em você e só ali no clã da sua família. Você tem que abrir. A cultura do reino de Deus é hospitalidade. A cultura do reino de Deus é dar. A cultura do reino de Deus é amar, é servir. Amém? Então, irmãos, tem uma história, eu aprendi ontem essa história, gostei dessa história, a história do peixe ancião e dos 2 peixinhos jovens. Eu vou contar para você. Essa eu gravei, eu sou ruim para gravar a história, mas eu gravei porque a história é muito curta. O peixe ancião, ele estava nadando nos oceanos e de repente ele encontrou 2 peixinhos jovens. E ele perguntou para os 2 peixinhos jovens: e daí? Como é que está a água? Como é que está o mar hoje? Como é que está a água? E eles olham um para o outro e falam: o que esse cara está falando? O que ele estava querendo dizer com isso? Sem eles perceberem, os peixinhos, toda a vida deles estava envolta, imersa naquela água. E sem a gente perceber, a gente está imerso diariamente pela cultura do mundo, por uma cultura individualista. Sem a gente perceber, a gente muitas vezes está tomando decisões pensando só em nós, pensando no nosso bem-estar, pensando somente na nossa sobrevivência. E a gente não está vivendo segundo a cultura do reino de Deus. E a tragédia da vida, querida, é tentar viver para si mesmo. A tragédia da vida é você tentar viver a sua vida para você mesmo. E a salvação está justamente em que Jesus veio para nos salvar de nós mesmos. A salvação, que de fato nós falamos, ó, Jesus é o meu Salvador. É Salvador do quê? Ele veio para me salvar de mim mesmo, do meu ego, do meu eu, do meu individualismo. Essa é a grande obra da cruz. Para que eu e você morrêssemos, nascêssemos de novo, uma nova criatura, e pudéssemos viver uma nova vida, a vida que Deus criou em Cristo Jesus, para que eu e você vivêssemos. É por isso que o propósito de Deus está em Cristo, em viver não mais a minha vida centrada no meu individualismo, mas viver a minha vida agora para Deus, segundo aquilo que Ele planejou em Cristo Jesus. Eu vi essa semana, teve o lançamento de um DVD, alguma coisa assim, DVD, né? Não é mais DVD, né? Como é que é agora, Ed? O streaming, sei lá, qualquer coisa assim. Né? LP. LP foi boa. Lançou o LP do Diante do Trono para as crianças. E as crianças cantando sobre isso. As crianças cantando uma canção falando que elas querem agora viver a vida de Cristo. É isso. Viver a vida de Cristo.
Jesus nos deu o exemplo de abrir mão da sua própria vontade. Jesus, como Filho de Deus, que tinha toda a autoridade que o Pai lhe deu, ele não fez as suas vontades. Ele abriu mão de si mesmo para poder agradar o Pai. E é assim que eu e você devemos viver a nossa vida, todos os dias. Viver não para nós mesmos, mas para agradar o Pai. Amém? Por quê? Porque nós morremos com Cristo. Nós nos unimos com Cristo pelo batismo. E agora não é mais eu quem vive, agora é Cristo que vive em mim. E se Cristo agora vive a sua vida em mim, se de fato isso é verdade, eu não vivo a minha vida mais centrada em mim mesmo. Eu não vivo agora no meu individualismo, na minha cultura. Agora o que permeia a minha vida é a cultura do reino dos céus. Os valores agora são outros. O modus operandi agora é outro. A mentalidade agora é outro. É reino. Porque esse foi o propósito de Deus desde a eternidade. Que os céus e a terra convergissem. Que tudo que é no céu pudesse haver na terra. Que a terra fosse uma extensão do céu. Amém? E a terra pode ser uma extensão do céu. Talvez ela não vai mudar. E na verdade não vai mudar muitas coisas que estão aí fora. Não vai mudar pela política. Não vai mudar, querido, esquece. Muita coisa pode melhorar. Mas tem muita coisa que vai mudar a partir de eu e você sabermos o nosso lugar em Cristo. Então, nós, como igreja, sabendo o nosso lugar em Cristo, nós vamos manifestar o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Só existe uma maneira de viver o propósito de Deus. Somente uma maneira de viver o propósito de Deus. Fala comigo. Só existe uma maneira de viver o propósito de Deus. Somente uma. Somente uma. Qual é? É quando nós morremos para quem nós somos, para que possa nascer quem Deus sempre quis que eu e você fôssemos. É quando morremos para quem nós somos, para que nasça quem Deus sempre quis que eu e você fôssemos. Quem é? Cristo. É Cristo que tem que nascer em mim e em você. É Cristo. É Cristo, queridos. E é por isso que existe o novo nascimento, como eu disse. E o que acontece quando nós abrimos mão da nossa própria vontade? O que acontece quando você abre mão da sua vontade? O que acontece quando você tira você do centro e coloca Cristo no centro de todas as coisas? Deus te leva ao encontro do seu propósito. Deus te leva para viver tudo que Ele sonhou para você, toda a abundância do que Ele sonhou para você. Foi o que aconteceu com Ruth, quando Ruth abandonou tudo. A sua cultura, os seus deuses, os seus ídolos, a sua terra, a sua família, os seus parentes, e ela então seguiu Noemi em direção à casa do pão. O que Deus fez com Ruth? Deus introduz Ruth no seu propósito através de Noemi. E ali, na casa do pão, Ruth se encontra com quem na casa do pão? Com Boaz. Boaz, querido. Boaz. O templo de Salomão, quando foi erguido por Salomão, segundo a orientação que Deus deu para Davi, Davi queria construir o templo, Deus não permitiu, mas Davi deu a planta para o seu filho construir. E na entrada do templo haviam duas colunas desse templo. Uma dessas colunas se chamava Jaquim, e a segunda coluna se chamava Boaz. Sabia disso? Uma das colunas do templo se chamava Boaz. Queridos, isso é profundo, isso é tremendo. Eu quero que você abra comigo Ruth, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13 e a gente já vai partir para o final. Noemi tinha uma parente por parte do marido. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem de valor e influente que pertencia ao clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo recolher as espigas que forem deixadas para trás por aquele que me permitir fazê-lo. Vá, minha filha, Noemi respondeu. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros.
O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: de qual família é aquela moça? O capataz respondeu: esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que eu deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes. Após os ceifeiros, chegou cedo e está de pé até agora, exceto o pouco tempo em que descansou no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá recolher em outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção no campo onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão recolher. Já dei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela inclinou-se e, prostrada, com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos teus olhos, a ponto de te importares comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia antes. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então ela disse: que eu continue a desfrutar da sua boa vontade. Meu Senhor, o Senhor me deu ânimo, encorajou essa sua serva, e eu nem sequer sou uma das suas servas. Querido, eu fiz questão de ler vários versículos para você entrar na história, para você ver o que Boaz, a partir daí, começou a fazer com Ruth. Eu não vou contar toda a história até o final, mas o fato, e que eu quero trazer foco nessa noite, é que quando nós retornamos à casa do pão, nós retornamos para o propósito. Tem muita gente fora da casa do pão. Muita gente que foi buscar uma aventura longe da casa do pão e por isso perdeu o propósito de vida. Estão tentando encontrar propósito em tantas coisas, mas o propósito está na casa do pão. E o que é a casa do pão? A casa do pão é a igreja, irmãos. É a igreja local, é a casa do pão. Noemi é a figura da igreja. É a figura de uma igreja que pega uma estrangeira que não conhece a Deus e introduz ela na casa do pão e apresenta ela a Boaz, que é o seu remidor, aquele que vai redimir ela de todas as coisas, da sua pobreza, da sua viuvez, e vai transformar a vida daquela estrangeira para sempre. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Então, irmão, tem muita gente buscando se agarrar em tantas coisas para continuar vivendo, respirando, encontrar propósito. Um novo romance, um novo relacionamento, um novo curso, uma nova rotina, novos hábitos, nova alimentação. Talvez você está pensando em viajar mais, em curtir mais a vida, conhecer outras pessoas, novos lugares, se profissionalizar mais, crescer na sua carreira profissional. Tudo isso é bom, é importante e é lícito. Não há pecado nisso. Porém, nada vai adiantar, querido, você buscar todas essas coisas se você estiver longe do propósito, da casa do pão. É na casa do pão que você vai ser conduzido a Boaz, aquele que vai te redimir. É na casa do pão, queridos, que você vai ser transformado, seu entendimento vai ser transformado no entendimento do próprio Cristo. Porque o propósito do Pai, para mim e para você, é que a gente viva como o próprio Cristo. Que nós sejamos como o próprio Cristo viveu. A sua profissão não é o seu propósito. A sua família não é o seu propósito. A sua igreja não é o seu propósito. Quando eu falo igreja, eu falo denominação. Não estou falando da igreja de Cristo. O seu casamento não é o seu propósito. O propósito é Cristo Jesus. O propósito da sua vida, querido, da minha vida está em Cristo Jesus. E é só nele que a nossa vida vai ter sentido. É só nele que essa geração vai encontrar propósito. É só nele, é só nele, é só nele. Ele é o propósito de Deus. Ele é o propósito de Deus, conforme Efésios 1, 9 a 10. E eu quero concluir dizendo para você
que o segredo está em se sujeitar à igreja. Ruth decidiu se sujeitar a Noemi. E tem muita gente que não quer mais se sujeitar à igreja. E quando eu falo de se sujeitar à igreja, não falo de se sujeitar a um homem, a um pastor. Eu estou falando da influência espiritual que há sobre esse ambiente. Que quando você está exposto nesse ambiente, por mais que você não perceba, você está sendo transformado. Você está vendo como as pessoas vivem, como elas caminham, como elas andam, como elas são, como as famílias são, como elas se relacionam. Pelo exemplo, você está vendo o que é viver dentro da casa do pão. Então eu quero te encorajar, queridos. Se você conhece alguém que está longe da casa do pão, traga essa pessoa de volta. Fala, ei, aí em Moabe você não vai encontrar pão. É na igreja. Ainda existe uma igreja. Ainda existem aqueles que não se dobraram a Baal, queridos. Ainda existe uma igreja que está buscando ao Senhor. Ainda existe uma igreja que de fato ama Jesus de verdade. Ainda existe uma igreja que não se vendeu, não se corrompeu. E quando eu falo de igreja, volto a dizer, não estou falando de denominação religiosa. Eu estou falando de uma família. Eu estou falando de uma família, queridos. A igreja é uma família de muitos filhos iguais, semelhantes a Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Que nós possamos encontrar na igreja, no corpo de Cristo, o nosso lugar. E que nós possamos ali desfrutar de tudo que o nosso Deus tem para cada um de nós. Não é longe da casa do pão. Nem tente continuar e tentar encontrar propósito em outras coisas. O propósito não é individual, queridos. O propósito de Deus é coletivo. Por isso que o Pai é nosso. Por isso que o pão é nosso. Não é meu. Não é nada meu. Tudo é nosso. É da família. Amém? Glória a Deus por isso.